Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um De Frente com a Notícia aqui pelo canal 524 da NET, na nossa TV Notícia, sempre com pessoas que têm o que dizer, né, que têm o que mostrar aqui para a nossa região. Lembrando que a gente está aí em 10 cidades, né? Canal 524 TV Notícia. E hoje eu tenho o prazer de falar aqui com o Marcelo, presidente da CIA, que conversa com a gente a partir de agora. E aí, Marcelo, muito obrigado por receber a gente aqui da TV Notícia para a gente contar um pouquinho aqui da CIA. Para a gente é uma honra, Magrão, tê-lo aqui, poder falar um pouquinho da entidade, né? Até você fala, eu estou hoje como presidente, né? Então, nossos cargos, a gente passa pelos cargos, né? Então, para mim é um orgulho isso. Você está há 3 anos, né? Sim, estamos agora completando 3 anos já. Passou que a gente nem deu conta que... Você sai agora em junho, ou julho? Julho, né? Julho. Então, até o dia 30/6 ainda eu continuo 30/6, isso. você fica. Então, esse mês vai ser o último mês. É o último mês, aí. Tá certo. Não, é um mês de festa. Mas depois você volta ou não? Eu estou como vice-presidente, né? Então, a gente pode sim ter a reeleição, mas eu acho que essa é uma alegria da nossa entidade, eu acho que essa é uma característica do sucesso da CIA e da força dela. É quando você faz parte de uma entidade, Magrão, onde outras pessoas desejam ser presidente. Porque a renovação lá atrás... Quanto você ganha? Não ganha nada, né? Como assim? Se o presidente não ganha nada? Não ganha nada. A gente ganha coisas que o dinheiro não pode comprar. A amizade... o relacionamento que a gente tem, as informações, o crescimento que dá estar à frente de uma entidade dessa como pessoa. Você virou meio político, não virou? Não. Tá falando igual um. Brincadeira. Eu acho que a política, ela está em todos, faz parte. A democracia, ela foi construída. Tem que conversar, tem que conversar, a gente tem que, se a gente não faz as propostas, né, mas não é o nosso objetivo, né? Então, falo para você assim que foi um orgulho, foi rápido, a gente não vê passar, né? Tive a grata honra aí de ter 5 presidentes, nós somos em 5 presidentes, né? E o James tem entendido, aceitou esse desafio, né? De estar presidente. Para ser presidente da CIA, você tem que primeiro querer. Depois você tem que ver se você tem a disponibilidade, né? Você tem que ver se o grupo entende que aceita você também. Então é uma composição de fatores, né? Não é tempo integral, né? Não. A gente se dedica a tempos. Você tem o seu negócio particular, né? Isso, a gente passa por aqui algumas horas do dia, tem dias que a gente fica um pouco mais. As nossas reuniões, elas acontecem da diretoria às quintas-feiras, mas fora as reuniões da diretoria tem as de departamento, outros assuntos que exigem que a gente tenha um compromisso aqui, né? Associação Comercial Industrial de Americana, ou seja, o comércio todo, todas as indústrias, serviço também. Também. Serviço também. Até o que me trouxe aqui na CIA foi o setor de serviço, né? Eu venho da empresa Teleconsulta, que representava o setor de serviço há 20 e poucos anos atrás, né? Mais de 25 anos que eu frequento essa instituição. E naquele momento a gente nem entendia que existia o setor de serviço, né? Então nós, que era prestadores de serviço, naquele momento, logo que a gente entrou aqui, os serviços que a CIA apresentava para os seus associados não tinham muito a ver com o setor de serviço. O setor de serviço não precisava fazer consulta no SCPC para vender um produto ou serviço, né? O setor de serviço, ele precisava de estar com outras pessoas. O nosso negócio, ele acontece só estando frente a outros, né? Então, foi daí onde que começou minha trajetória aqui na CIA, que a gente lembra da criação do Departamento das Empresas Prestadoras de Serviço. Fomos um dos primeiros departamentos setoriais do setor de serviço. Até naquele momento, o Sebrae nos visitou e falou, olha, não existe isso, esse tipo de setor, de várias empresas do setor de serviço se juntar, né? Então, foi único e esse setor fez história, né? Fez o departamento, trouxe para a nossa cidade as rodadas de negócio, que cai muito bem no setor de serviço, trouxe aquelas reuniões de network, trouxe a criação da Expodeps, que logo acontece aí. Então, você vê, é um setor que trouxe características. E nessa minha jornada toda foi onde que eu ajudei e contribuí aqui para a CIA. Eu estou olhando naquela parede que inclusive o Joe depois vai mostrar para você, telespectador, internauta, você que está acompanhando. O seu Ítalo Escuro foi o primeiro presidente aqui da Associação Comercial Industrial, da Jacira na época, né? Que ano foi aquilo? Nós estamos falando há 64 anos atrás, né? Precisaria de olhar lá no quadro, Magrão. Nós estamos falando... São 60, porque eu conheço praticamente todos que estão lá. Todos que estão lá, porque eu participei durante muito tempo também, não da associação comercial, participei até, cheguei a participar, mas eu fui da geração que fundou o Sinditec,
Sim. Sinditec, na época, eu também fazia parte da indústria têxtil aqui da cidade americana, e na época tinha o Sinditêxtil de São Paulo. Então a gente queria, né, tirar os problemas de São Paulo, os problemas de São Paulo, os problemas do interior, os problemas aqui da nossa região do polo têxtil, a gente estava a fim de resolver. Mas esse é um outro detalhe, né? Isso foi no final dos anos 80, começo dos anos 90. Bom, e de lá para cá muita gente. Estou vendo ali o Abelardo, estou vendo aqui também o... Nossa, eu preciso lembrar. O Wagner, que antecedeu você. Isso, Dimas Ulian, o Germano, o Camacho. A diferença entre a indústria e o comércio. O comércio americano, você sabe que eu vou chegar naquele ponto nevrálgico que é o centro da cidade americana. Muita coisa mudou nesses últimos 30, 40 anos, principalmente no que diz respeito ao comércio central. A Americana era uma cidade como outras tantas do interior, né? Cortada por uma ferrovia, por um rio, ou seja, o lado de lá e o lado de cá. Né? Depois cresceu, né? O pessoal saía todos dos bairros para vir ao centro da cidade. Isso se inverteu. Vários centros foram criados. Centro lá, por exemplo, do bairro São Vito, centro, por exemplo, do bairro Ipiranga, lá na Iacanga, e outros centros. E o pessoal saiu do centro da cidade, além do e-commerce. Hoje em dia as pessoas compram pela internet, recebem em casa, um preço convidativo, enfim. O que é que você... a quem você... Né, se alguém tem culpa nessa história? O que aconteceu com o centro da cidade, o que aconteceu também em vários outros centros antigos de tantas cidades aqui do estado de São Paulo e do Brasil. Até, Magrão, quando você falou na idade, é 1961, que o Ítalo Escuro foi eu. Eu nasci em 62, então é por aí. Você falou que participou na época da criação do Sinditêxtil. A CIA participou da criação de outros sindicatos na nossa cidade, outras associações, até mesmo a FIDAM, tantos outros setores que a CIA ajudou a contribuir. Então, quando a gente vê ali a nossa galeria de presidentes, se você circular em outras entidades da comunidade, você vai ver os mesmos, né? E é sempre os mesmos que estão contribuindo e ajudando. Então, assim, na pergunta do centro da cidade, logo que eu assumi aqui, nós fizemos uma reunião de diagnóstico para a gente pudesse traçar o nosso planejamento de trabalho. Então, a gente ouviu a indústria, o comércio e o serviço em separado e fizemos uma reunião aí com centenas de empresários e cada um colocou o seu ponto de vista, disso saiu um documento onde colocou ali qual seria o nosso caminho para o futuro. E dentre esses, o comércio relatando principalmente as questões da região central, né? E a gente foi buscar isso, de fato, o que estava acontecendo, e fomos buscar exemplos em outras cidades. Eles queriam atrações na região central, porque as atrações na região central trazem clientes, trazendo pessoas, viram clientes que geram negócio. Nós fomos buscar nas cidades que mais sucesso tinham aquelas questões temáticas no centro, trouxemos para a região central as sombrinhas, colocamos mais lá, acho que era uma das ruas que tinha mais sombrinha no estado de São Paulo. Surtiu um efeito, mas momentâneo. Depois disso, enquanto a gente tinha essas sombrinhas, porque era um desejo trazer atrações para a região central, a gente percebeu que, mais, além da beleza, da estética, era a temperatura, a sombra. E a gente ouvindo isso muito, depois que as sombrinhas elas vão se degradando, a gente foi trocando, a gente trouxe as coberturas para a região central. Então, quem vai à região central, ele tem aquela questão da sombra, principalmente ao sol do meio-dia, né? E hoje agradou muito as pessoas, a gente tirou a questão temática, trouxemos show na região central todo final de semana, brinquedo de criança. Mas o que acontece? O centro, não só de Americana, como de outras cidades, ele tem um envelhecimento natural das cidades. Muitas pessoas que moravam na região central, os seus filhos cresceram, tiveram vidas, muitos não moram mais na nossa cidade, muitas pessoas morreram, né? Então, o centro ele ficou com uma população menor. E o cliente hoje, cada vez ele quer comodidades e vantagens. Então, hoje tem clientes que moram distante daqui da nossa região central, apesar da Americana ser uma cidade pequena de extensão, mas se ele está lá no Zanaga, se ele está na região do Parque Gramado, na região da cidade de Jardim... Não vem aqui. Na verdade, ele nem precisa de vir porque já tem um supermercado no bairro, tem uma estrutura de comércio. Banco então, ninguém usa mais para nada, praticamente. Os bancos, né? Então, aquilo do dia a dia dele, ele consome semanalmente ali. Mas no passado, estamos falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás, só no centro tinha os bancos. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Marcelo, porque muita gente pode até não saber de outras cidades, inclusive, né?
Bom, o centro de Americana, até acho que o ano de 77, 78, ele tinham as ruas normais, ruas centrais, ou seja, a Fernando Camargo, 30 de julho, 12 de novembro, a Praça Basílio Rangel, que tinham circulação de veículos. Sim. Aí foi feito o calçadão. Isso. O calçadão, mirando também, por exemplo, a cidade de Campinas, que na época estava fazendo isso também, então foi feito o calçadão aqui na cidade americana, que deu muito certo no começo. E ficou durante muito tempo as lojas, movimentadas, porque não tinha o shopping que tem hoje, o shopping aqui na divisa com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, não tinha a quantidade de shoppings hoje na cidade de Campinas, ou seja, o e-commerce também, que é uma certa novidade até então o centro fervia. Eu lembro da época de final de ano, por exemplo, o pessoal abria as lojas até as 10 da noite, se não me engano, naquela época. Olha, não tinha lugar para você parar, você não conseguia entrar aqui no centro da cidade. Aí inventaram o tal do corredor metropolitano. E o corredor metropolitano, para quem não sabe, era para passar em Americana. Aliás, dizem que passa, mas eu nunca vi. Eu sei que ele passa na cidade de Hortolândia, Hortolândia, que eu falei outro dia, inclusive, com o prefeito Zezé, lá realmente funciona. Sumaré também não existe. Cidade de Nova Odessa existe, até atende muito bem. Americana, alguns pontos aqui, juntando com Santa Bárbara do Oeste, onde tem lá o ponto final, que é, não sei se é a rodoviária ou o terminal urbano, não sei o nome. E aí fizeram esse nosso terminal urbano aqui no centro da cidade, que aliás se destaca com tudo que há de mais horrível aqui na cidade americana, porque é um padrão para todos os municípios. Ninguém perguntou se de repente ia ficar bonito aqui no centro da cidade, do lado da estação ferroviária, que é uma estação charmosa, bonita, centenária e tudo mais, Esse foi um dos grandes pontos também para o centro da cidade ficar praticamente 4 anos, 5 anos sem ninguém. Você traz um ponto importante, Magrão. Muitas pessoas não sabem. Esse terminal, ele era para ser construído ao lado da rodoviária, ali na Avenida da Saúde. Você teria uma ligação, que é a região, é um polo central. Ali é o centro de Americana hoje, geográfico, se expandiu geográfico. Então, esse terminal era para ter ido lá. Por algum motivo, tomaram a decisão de trazer isso no centro. Só que foi algo muito moroso, você mesmo contou, 4 anos, lojas fecharam, Antônio Lobo era lá forte, então isso trouxe um problema que foi comprovado pela EMTU, recentemente, quando a gente assumiu nesses 3 anos atrás, a gente foi entender como que as cidades da região estão do uso do ônibus, ônibus público, o transporte público. A Americana foi a única cidade que reduziu, em todas, Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara se manteve. A gente falava de 60 mil pessoas que usavam o ônibus por mês. Teve número já apresentado aí na mídia de 17 mil. Então imagina, e isso eles atribuem ao terminal ter ficado fechado por muito tempo. As pessoas não sabiam onde pegar o transporte público. Se você não pega o transporte público, depende disso. Como que você vai manter seu trabalho? Tiveram que cada um do seu modo se virar e se adaptar. Então a gente vê hoje aí o número de veículos que a cidade tem. Se a gente for contar por número de habitante, é 2 veículos para cada mais habitante. Ou menos. Aqui mais tem ou muito menos. Carro, Fora muito carro e pouca rua também. Então, o terminal, ele trouxe um grande problema. A problema do centro, a gente foi buscar em outras cidades. Isso acontece em grandes cidades como Campinas, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. Recentemente estive em Curitiba, lá também a região central também tem lojas fechadas. Mas voltando ao calçadão, a Americana saiu na frente em fechar o calçadão. Em números hoje, muitas pessoas não sabem, eu vou até trazer para você, são 108 lojas que estão na Fernando de Camargo e na 30 de julho, que a gente chama aquela cruz, onde não transita o carro. Dessas 108 lojas, logo que a gente assumiu, algumas pessoas falavam de abrir o centro. Porque isso acontece muito em alguns setores, de falar coisas sem ouvir os empresários. E a gente começou a monitorar esta região. E as lojas que ali estão... 108. 108. Em média, 10, 11, 9. Então, nesses últimos 3 anos, a gente teve momentos de 9 lojas fechadas, 10 lojas fechadas, 11 lojas. Enquanto que Antônio Lobo, Rua 12 de Outubro, a 30 de julho, posterior ao calçadão, as lojas fechadas chegam em algumas ruas dessas, a metade das lojas abertas. Então, as lojas que estão no calçadão, naquele local... Até ouvi isso ali de dezenas de comerciantes, eles não querem que abra aquelas ruas. As pessoas insistem. Então, se você tem alguma ideia de abrir, por favor, às vezes isso vem da política,
vá até o calçadão, saia de onde você está, pergunte para os donos das lojas que ali, eles querem escutem. abertura, né? Não. Então hoje estar no calçadão, a chance da sua loja ficar aberta é muito maior das lojas que estão ao redor ali. Onde tem a circulação Isso. de carros. Então para você ver. Então, e a Americana deu um outro passo à frente. Então logo que a gente assumiu, a gente foi até Campinas, participamos de uma comitiva para se estudar as regiões centrais. Fomos para Campinas, para São Paulo, tivemos acesso a legislações do Rio de Janeiro. E o que eles falam? Que a região central, para ela voltar a ter a sua pujança, é trazer moradias para a região central. E na campanha política, a gente levou isso para todos os candidatos a prefeito, inclusive ao prefeito Chico, que foi o atual vencedor nas urnas, e ele sabiamente tomou uma decisão importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o nosso tempo agora do primeiro bloco está acabando. Aliás, a gente vai voltar nessa história, onde a prefeitura, juntamente com a CIA, tem aí um projeto que eu não sei exatamente quando é que vai ser colocado em prática, né? Para trazer de volta, na medida do possível, a moradia para o centro da cidade. E os reflexos positivos que isso pode causar aqui para o centro da cidade, para a CIA, para o comércio, enfim, para a cidade americana. A gente volta já. Ok, pessoal, estamos de volta. Aqui De Frente com a Notícia, com o Marcelo. Agora a gente vai dar uma volta aqui na Associação Comercial e Industrial de Americana para você que não conhece, ficar conhecendo. E você que já conhece, vê as mudanças, né, que aconteceram, que o Marcelo vai mostrar para a gente a partir de agora. Para você ter uma ideia, a associação não tem mais carro, a energia elétrica é de usina fotovoltaica, entre outras coisas que você vai ficar conhecendo agora. O que é que tinha aqui e o que é que mudou? Conta pra gente. Aqui nós tínhamos um arquivo morto. Arquivo morto? Que é os documentos. Diz, né? Eram os documentos morto. da SCPC. Tem muitos documentos que você tinha uma necessidade de guardar ele fisicamente. 30 anos? São alguns é pro resto da vida, né? Tá. Que ficava geralmente nesse espaço aqui, né? E logo que eu assumia, vendo as boas práticas, a gente passou para uma entidade zero papel. Zero. Então a gente começou O que você fez com os arquivos? Os arquivos, muitos foram digitalizados. Aquele que poderia descartar, nós descartamos. E a gente reduziu bastante esses papéis. Eles estão num outro local, muito menor do que era aqui, né? E aqui a gente fez um salão de festa para quase 100 pessoas, né? Olha que legal. Agora já tem um salão de festa, tem até uma churrasqueira ali no canto. Isso. Aqui? Tudo, é um espaço completo, né? E aqui a gente hoje... Isso aqui era utilizado para arquivo morto? Metade do salão. Metade do salão. E o resto já era um salão de festa. Tá. Aí a gente ampliou o espaço até para poder acomodar o auditório, que eu vou te mostrar, que a gente inaugurou também. E por ser uma empresa... Mostrar para o pessoal aqui de cima também o que está acontecendo aqui. O cuidado que a gente tem ecológico também, né? O cuidado com preservar o meio ambiente, o zero papel, a gente também... Tínhamos um carro que era subutilizado. Contei isso. Carro. Você vendeu o carro? A gente vendeu o carro. Com a venda desse carro, ajudou a gente a comprar a nossa usina de energia solar. Aqui é uma central? É uma central, aqui isso. é a distribuição? Isso. Então, todo o teto da entidade tem placas solares que geram aproximadamente 580 quilowatts. Pagava quanto? Você pode falar quanto você pagava por mês aqui de energia? Uma média de uns R$4.000 aproximadamente. Dependia épocas de utilização, porque temos muita sala, se usa muito ar-condicionado, né? Então hoje... Uma economia aqui de 50 mil por ano. Isso. Olha, tem meses... Pouco, mas não é, viu? 50 você vai ver o que a gente fez com essa economia. Né? Essa economia que ajudou a gente a ir para o auditório. Né? Então, é importante esse cuidado que a gente tem, as oportunidades, né? Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para poder ter outra que faz mais sentido, né? O carro que trazia só despesa, agora todo mês a gente deixa de pagar energia. TVA, gasolina. Vou mostrar aqui, tem como mostrar aqui. Nós estamos aqui na rua Primo Piccoli, né? Isso. A rua Primo Piccoli, uma das mais antigas da cidade. Aqui são Camargo. 6 andares? 6 andares. 6 andares, então tá bom. Vamos seguindo para agora, vamos para o quinto andar. No quinto é auditório. Auditório? Isso. Tá certo. Então a gente vai para o auditório ver. Para um pouco lá, né? Vamos parar no auditório para ver. Lá o auditório também é resultado da economia. Que você fez aqui isso, também. Tá certo, então. Bom, chegando aqui no quinto andar, lotação máxima, 95 pessoas. Esse é o auditório que você
não construiu, mas melhorou ou construiu? O auditório não tinha um auditório. Não tinha um auditório. Então a gente fez uma adequação no layout do prédio, que eram várias salas. Tá. Que a gente conseguiu otimizar também o espaço, centralizar a nossa equipe, depois eu vou mostrar nossa equipe de colaboradores. Vamos subir no palco. E a gente conseguiu isso. A gente criou esse espaço e nós já tínhamos as cadeiras que ficavam guardadas, né, e se colocava quando precisava, né? Então o auditório foi também uma que nós inauguramos. É aqui que você fica? Isso. É o lugar mais difícil. Se tem uma coisa que me põe medo, é ter que falar em público. Isso daí. Todos os associados. Você conhece todo mundo praticamente? Todo mundo? Não, é impossível. Você não conhece todo mundo? Não. Não? Os 2.000 não. Conheço mais, digo pelo menos mais da metade, acho que já tive a honra de tê-lo aqui, né? Deixa eu ver se eu fico, o púlpito. Ficou bom aqui? Lá. Associação Comercial e Industrial. Basta ter uma empresa, independente se ela é MEI, setor de serviço, da indústria, do comércio, se associem. Né? Foi assim que eu, nessa trajetória de 20 anos, que eu cheguei ao cargo de presidente. Né? Mas, independente do cargo, só de fazer parte da associação, uma entidade que defende os nossos associados, né? A gente estava falando da questão das dificuldades, principalmente do comércio, da região central, né, que a gente estava falando. Lembrar também que, além da região central, você é o presidente do comércio da cidade toda. Isso. Ou seja, dos bairros mais afastados e independentes, no caso do Zanaga, no caso de outros centros, como eu já mencionei lá, do São Vito da Pascoal Ardito, também lá da Iacanga, do Parque Gramado, Avenida Amizade, quer dizer, não só aqui do centro. Esses outros corredores aqui da cidade vão bem, não vão bem? Sim, a CIA, ela cuida da indústria, do comércio, do serviço da cidade toda. A gente tem chamadas distritais, que são departamentos que atuam de forma regional. Treinamentos, tudo que a gente oferece é para todos os sócios. As outras, cada região tem a sua característica, eles também têm dificuldades. O ano passado eles querem cada vez mais criar ações, né? A gente viu ações em regiões, feiras em ruas, comerciantes se juntando para trazer atrações. Então, a cidade toda, por mais que a gente fala do centro, precisa também de criar atrações para trazer novos clientes. Lógico, né? Então, isso acontece na cidade toda. Uma coisa que a gente esqueceu, a gente ia retomar e vamos retomar agora, aliás, vamos indo para outro lugar e a gente vai falar. A CIA, junto com a Prefeitura, tem aí um projeto de trazer moradores para o centro da cidade mais uma vez. Porque o centro da cidade, ainda existem alguns moradores, né? Mas hoje em dia, o que está faltando mesmo, vai lá, Marcelo, é gente. Gente, porque gente traz comércio, gente traz circulação, gente traz aí segurança, traz um monte de coisa, né, Marcelo? Isso, exatamente. Então, Magrão, hoje o que faz as pessoas consumirem é a comodidade onde elas moram, né? Então, a região central, ela teve isso aí no Brasil todo. Ela teve o número de pessoas que moram diminuído. Saíram do centro, foram para condomínios, foram para outros cantos da cidade. Os filhos foram para o mundo trabalhar. Né? E a CIA foi visitar algumas cidades e buscou em outras cidades ideias que estão dando certo, que é voltar a ter as pessoas morando no centro. Imagina, Magrão, que o Banco Bradesco feche as suas portas, que é o que está acontecendo com os bancos. Acabou. Hoje o Banco Santander, o que vai fazer nesses espaços? Então, a gente propôs, na época eleitoral, para todos os candidatos, inclusive para o prefeito Chico, o qual teve a coragem de tomar a decisão, ouviu a entidade, que é trazer um projeto para trazer a população para a região central. Um novo centro. A gente precisa moradias. A gente precisa de novas pessoas, jovens. Vai ter construção? Como é que vai ser? Isso daí, na verdade, para se construir na região central vão ter incentivos. Até, inclusive, está na Câmara, na Câmara de Vereadores, que eles vão analisar, imagino que eles vão poder fazer alguma emenda. Então, a gente precisa que o quê? Que as pessoas, esses empresários que vão construir, tenham incentivos, porque a região central ainda é uma região cara. Hoje, os maiores aluguéis ainda estão no centro da cidade. É o local perto de tudo. E a gente começa a ter no centro espaços públicos subutilizados. As escolas já não têm mais alguns prédios, aquele volume de pessoas, postos de saúde. Aqui a gente já tem asfalto, a gente já tem uma estrutura toda. Então só falta gente morando. Então, essa lei, conforme foi apresentado, a gente teve acesso, ela traz vantagens para construtoras e incorporadoras construírem na região central para moradia. Vai ter que demolir alguma coisa, não? Eu imagino que
Porque também temos que preservar o patrimônio histórico, isso é um né? ponto importante. Não é verdade? Eu acho que ainda tem regiões que não precisa de demolir nada, que tem espaço para se construir edifícios, né? Que é o mais comum. Hoje, uma das formas, principalmente do jovem, ele prefere morar em apartamento pela questão da segurança, até pela questão do custo, né? Lógico. Hoje, para a gente poder financiar, é compatível com a renda que a gente ganha. Então, começar a sua vida por uma casa própria, o apartamento ele está muito mais próximo. Mas então, quando vai ser isso, Marcelo? isso daí tem primeiro passar pela Câmara e depois a gente tem que ter empresários que queiram investir. Mas né? já chegou informações para a gente, através do próprio poder público, que tem sim construtoras interessadas em construir na região central. Né? Porque quem não quer morar no centro pagando fácil, né? Bom, a gente vai agora para que lugar? Vamos para as salas da Escola de Negócios. Ok, estamos agora aqui no quarto andar, como você estava falando. O que acontece aqui no quarto andar? O quarto andar é o espaço reservado para a Escola de Negócios, Escola de treinamentos. Negócios. Hoje, todos os nossos sócios, eles têm direito a fazer treinamentos gratuitos, palestras. Essa sala que ele está mostrando... São uma das salas que o sócio tem direito a alocar gratuitamente uma vez por ano. Né? Lógico, se ele quiser mais vezes, tem valores sempre diferenciados para o sócio. São salas que são usadas para dinâmicas, então ela permite montar mesa, desmontar, criar auditório, né? E a gente vai aqui para um espaço, essa é uma sala muito usada pelo setor de serviço. De terça e quarta-feira, Magrão, a gente tem aqui os encontros de network. Então são empresas que querem buscar negócio. Então eles se encontram semanalmente através de uma metodologia própria, onde eles conhecem empresas e onde eles apresentam a sua empresa. Que isso que é poder vender o seu produto ou serviço, pedir indicações. Então, para você, que qualquer tipo de empresa, indústria, comércio, serviço, que estão precisando de mais clientes, querem apresentar a sua empresa, os encontros de network. E ele entrega mais do que isso, Magrão, porque quando você vem aqui nesse espaço, nesses encontros, te ajuda na oratória, te ajuda a apresentar a sua empresa de uma forma adequada hoje. Hoje o tempo está cada vez mais corrido. Só lembrando que tudo isso é gratuito para quem faz parte da CIA. Isso. O network em específico, ele faz um pagamento à parte, por conta do custo e do modelo do negócio. Mas tudo que a CIA oferece... Mas o espaço não, é gratuito. É gratuito. Porque ele tem um café da manhã que ele chega, então o café da manhã é um café da manhã para esse grupo. Né? Ele tem uma metodologia que é usada. Então, mas aqui todo sócio ele paga o custo, a entidade não precisa ter lucro com isso, a gente não pode dar prejuízo. Então, esse grupo de network, o valor que ele paga, existem outros grupos na cidade que já falaram que esse valor é 1/5 do que os outros pagam. 1/5. Para você ver por quê. São todos serviços, benefício, o foco não é lucro, e sim trazer benefício para o associado, né? Tá certo. Nós estamos no quarto andar. O que falta a gente mostrar? Mostrar onde a gente trabalha? Vamos lá mostrar essa parte e você vai ver legal. A gente vai passar no meio do pessoal trabalhando, hein? Chegamos aqui, que andar que é esse, Marcelo? Esse daqui é o segundo andar. Segundo andar. Aqui é onde a nossa equipe, como é uma entidade de voluntários, nós, presidentes, diretores, a gente passa por aqui. Você trabalha aqui? Não, de fato. Seria uma honra trabalhar aqui, né? Tá, mas você não tem sala? Não tem sala. Você não tem sala? Não. Tá certo. Nossa sala é da diretoria. O que acontece aqui? Vamos mostrar aqui para o pessoal. Deixa o Joe Aqui passar na nossa frente aqui. O nosso associado, quando ele entra em contato com a gente, os cursos, treinamentos, equipe comercial. Então, tudo que é feito pela CIA são feitos por essa equipe de colaboradores. Eles que são nossos... que fazem acontecer. São aquelas pessoas que cada um dentro da sua área executam o trabalho, fazem a entidade andar, faz ela ser esse sucesso que ela é, né? Tá certo. E cresceu bastante, né? Se a gente volta um pouco no tempo, que nem eu falei para você, da época que era lá, Antônio Pinto Duarte, era bem diferente. Aqui mesmo, né? Já mudou muita coisa aqui. O que mudou aqui na sua gestão aqui? Aqui a gente fez essa otimização do espaço, criamos lá o auditório, reformamos o salão de festa, criamos novos ambientes para adequar a necessidade do sócio. Como a gente fez aquela reunião de diagnóstico, criamos inúmeros serviços. Eles falaram que eles queriam um treinamento, antigamente os treinamentos eram cobrados, hoje eles são gratuitos. A gente criou serviços de treinamento, parcerias com faculdades, certificado digital hoje o sócio tem também através da nossa associação, cursos dos mais variados, reuniões de departamentos setoriais, de imobiliários, criação do Conselho da Mulher Empreendedora, do Conselho do Jovem Empresário, quer dizer, reuniões do setor de serviço, a Expodeps, que é a feira que a gente faz. Então, muitas coisas, algumas foram mantidas e outras foram criadas para adaptar esse novo cenário que a gente tem hoje. Tá certo. E você está encerrando agora dia 30 de junho. Isso mesmo. Certo? E agora
A gente vai falar no próximo bloco a respeito do jantar do empresário, né? Para encerrar. Porque todo último final de semana de maio tem, independente, obviamente, de quem seja o presidente, né? Sempre o último sábado de maio que acontece o nosso jantar do empresário e ele faz parte, através da criação, faz parte do calendário municipal de eventos, que foi uma indicação do vereador Lucas Leoncini, que colocou tamanho... A importância, né, desse jantar. São quase 2 mil associados. Estava falando 12. São 18 anos já. 18 jantares já. Tá certo. Então, obrigado, gente. Desculpe incomodá-los aí. E a última parte que a gente está mostrando aqui nesse programa De Frente com a Notícia, de frente com o Marcelo, presidente aqui da CIA, que está encerrando agora no próximo dia 30 de junho o seu período aqui. Foram 3 anos, né? Exatamente, 3 anos. E agora a gente vai mostrar no próximo bloco o jantar dos empresários, né? Inclusive com a participação do Grupo Notícia, com o Adriano, com a Cíntia, com os nossos representantes comerciais, enfim, também uma parceria que deu certo, onde a gente mostrou aí o nosso novo logotipo, a nossa nova imagem do Grupo Notícia. TV Notícia, Rádio Notícia, nosso site, as redes sociais, enfim, tudo junto e com a Associação Comercial e Industrial. Por mais que é um jantar, mas também ali é um momento de network, um momento de lançamento. Tem que conversar, né? Isso. Conversando a gente se entende, ok? Ok, estamos de volta pelo canal 524 da NET, de frente com a notícia, de frente com o Marcelo, ele que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana. Marcelo, a gente falou bastante aí do comércio, falamos um pouco da indústria, né? Mas a indústria de Americana hoje é uma indústria pujante, né? Sim. Não é focada como era antigamente, praticamente só no têxtil, né? Mas hoje em dia é uma variedade de indústrias de todos os segmentos. Sim, hoje a indústria, como você iniciou falando do saudosismo da época do têxtil, né? Cada rua que a gente andava tinha um barulho dos teares, mais de 1000 tecelagens, fação, né? Ela se modificou, né? Teve, infelizmente, a abertura do mercado, né? 1990, que aconteceu, Fernando, né? Collor de Mello. Que hoje nós estamos voltando... Aliás, outro dia completou 30 anos daquela manifestação que a gente fez aqui na rodovia Anhanguera, que inclusive participei e tomei umas borrachadas do meu amigo Crivellari, que na época era o comandante do 19º Batalhão. Que mesmo sendo amigo, teve que fazer o seu papel como... né? A indústria têxtil, ainda como você bem falou, do jeans, ela é forte, porque a gente vê empresas que estavam no sul, até a própria Tecnotêxtil que aconteceu aqui, a região de Americana e a região de Minas. Hoje o setor têxtil está nessas duas regiões. Então, a Americana ainda é uma das maiores produtoras do tecido plano, do jeans, né? Então, a gente vê a nossa força e isso ainda gera uma geração de emprego muito grande, né? Mas, para a sorte de Americana, hoje ela tem uma economia muito diversificada, né? Então, a gente vê outras indústrias que contribuem diretamente na arrecadação de imposto, geração de emprego. A gente viu no índice Firjan, que mostrou na Americana uma das 5 melhores cidades para se viver. Então, é importante uma cidade ela ter a diversidade da indústria. Né? Então, a cidade ganha porque ela não sofre quando vem uma crise setorial, como já aconteceu com o têxtil, a gente por algum tempo perdemos muito. Né? Existe uma outra preocupação do setor têxtil agora, que a gente vem acompanhando junto à nossa entidade, que até por isso também nos motivou a criação do Conselho do Jovem Empreendedor, né? Que é a sucessão familiar. Muitas vezes, as empresas não têm uma sucessão. Até mesmo falando do centro, como a gente falou no começo, muitas lojas do centro fecham porque não tem, o filho não quer continuar. Não quer tocar. E ele não é obrigado a continuar. A gente cria o nosso filho, Magrão, para ele ter a liberdade de fazer o que ele quer, direito dele. Filho é para o mundo. Para o mundo. Né? Então, pelo menos nesses 3 anos que eu estou ali, 8 lojas do centro fechou porque ele já tinha conquistado o patrimônio, a liberdade financeira dele, ele queria curtir a vida. Ele não pode fechar a loja dele, ele tem que ser criticado, né? Então, a gente trabalha para aposentar e a gente, em algum momento da vida, viver com outro tipo de liberdade. Sucessão familiar. O setor têxtil de Americana pode, no futuro, ter alguns problemas, porque não tem sucessores. Então, a gente tem empresas aí, bastante, né? Você sabe disso, né? Já teve empresas tradicionais da cidade que fecharam exatamente por esse motivo. Então, hoje, a CIA hoje criou o Conselho do Jovem Empresário, por mais que eu falei que eu tenho aqui presidentes que querem ser presidentes, mas se eu não tiver a juventude para nos renovar, a gente deixa de existir, né? Uma entidade de 64 anos, mais de 20 presidentes passaram ali e o sucesso nosso foi a renovação.
Não adianta a gente pensar só em 15 anos. Então, trazer o jovem para a entidade, que é as empresas buscar a sucessão, seja ela familiar, uma sucessão, seja ela profissional, né? Porque senão muitas pessoas podem deixar de ter o seu emprego por o fechamento de uma empresa. Né? Tá, mas para fechar esse nosso programa, semana passada eu não sei exatamente qual foi a data, porque a gente está com um programa gravado para o pessoal não se perder no tempo. Teve o jantar do empresário, vamos falar isso, no buffet da Cláudia Porteiro, na Maison Blanc? Leblanc, né? Leblanc. Para encerrar praticamente com chave de ouro esses 3 anos que você teve à frente aí da CIA, já que você vai até o final do mês de junho. Inclusive, a gente está conversando aqui algumas imagens e também alguns depoimentos, né? O pessoal da Rádio Notícia teve por lá também essa parceria que está dando certo, a gente divulgando todos os grandes eventos e as grandes datas, desde o Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, né? Todas as datas junto com a CIA. Qual foi o resultado, o balanço que você faz desse jantar dos empresários que aconteceu? A gente fala de tradições, fala do meu passado, dos presidentes. Cada presidente que passa aqui deixa uma história, constrói algo. E eu tive a grata satisfação de poder realizar os jantares do empresário. Ele acontece sempre no último sábado do mês de maio. É um jantar livre, é adesão, lógico, você vem aqui, compra um convite. Inclusive o presidente paga, todo mundo paga. Uma vez por ano. Uma vez por ano a gente faz, que é para a gente comemorar a ser empresário, comemorar esse setor tão importante que gera um emprego. Hoje a gente tem algumas oportunidades de trabalhar, seja no setor público, seja numa empresa privada, no qual nós atuamos, ou você empreendendo. E o trabalho a gente sabe que ele é importante na nossa vida. Quantas pessoas, quantas empresas, desculpa interromper você a todo momento, mas quantas empresas fazem parte da CIA, tanto do comércio, da indústria e também aí do setor de serviços? Aproximadamente. Nós estamos faltando algumas dezenas para chegar a 2.000 empresas. 2.000 empresas. Logo que eu assumi eram 1.600, a gente... Falta poucas empresas para chegar a 2.000. Então a gente fala aí de 2.000 sócios, né? 2.000 sócios. A gente sabe que a Americana tem muito mais de empresa por isso, mas é bom saber que ser sócio da CIA é um ato individual, não é obrigatório. Então as pessoas que aqui fazem parte, que se associam, eles têm direito a benefícios, né? Vocês viram a nossa estrutura, pode usar as salas, eles têm direito, podem fazer os treinamentos gratuitos, tem inúmeros benefícios de desconto, parcerias. Então, a entidade é uma entidade independente. Tudo o que a gente faz é com o dinheiro que o associado faz de forma, desejo dele, diferente de algumas outras instituições. Só lembrando que a CIA era uma portinha pequena, aspas, né? Aqui no edifício Antônio Pinto Duarte, até que ano ficou lá? Olha, foi até na gestão do José Antônio Camacho, mas data não é a minha, mas a gente fala, 3, 6, 9, a gente já está aqui há pelo menos... 3, 6, 9, 12, 15 anos, aproximadamente. Quase, eu estou para falar uns 19 anos, já estamos aqui. Tá bom. Só para que venham para essa nesse série. prédio que já mudou muita coisa também, que o pessoal já viu, a gente já mostrou tudo que aconteceu aqui também, né? Então são 2.000 sócios 2.000 voluntários. Voluntários, né? Que desejam ficar ou não. Quer dizer, eu quero me inscrever, então ele assina o termo de associado. Então as associações elas são livres, diferente dos sindicatos, diferente de outras instituições, que é descontado em folha de pagamento. Aqui não, aqui só fica se a pessoa vê vantagem. Então, para nós, ter 2.000 empresas que acreditam no trabalho que a gente está fazendo, nos agradece. É isso que a gente comemora todo ano. A gente comemora os nossos sócios, a gente comemora como na época do agro, nas lavouras, né? A gente teve 2 datas importantes, que foi o Dia das Mães, no mês de maio, e o dezembro, né? São datas que continuam ainda, isso não muda. As vendas são muito grandes, Dia das Mães, dia do final do ano. Então a gente tem que comemorar a nossa liberdade, do livre iniciativa onde a gente atua, comemorar o sucesso do balanço que a gente aconteceu nos trimestres. Então é um momento de celebrar e comemorar as empresas, comemorar os empregos, estimular outras pessoas a empreender. Né? A gente sabe que às vezes as pessoas criticam são as pessoas e não as instituições ou as empresas. Né? Então se algo não agrada, infelizmente está atribuído a uma pessoa e não aquelas instituições, né? Então, para a gente foi muito positivo. Teve o meu presidente que me antecedeu aqui, o Wagner Nambust, que teve um momento tão difícil da pandemia, que teve diversas limitações, mas esteve à frente da entidade, cumpriu com o seu papel. A gente falou do José Antônio Camacho, que é o que trouxe a gente aqui. Foi na gestão dele que a gente conseguiu fazer essa mudança, né? Teve presidentes aí que empenhou o seu patrimônio físico para poder isso acontecer, né?
Então, eu tive bons momentos, né, onde eu pude construir bastante coisa e a gente tem que celebrar e comemorar isso. Acho que todo mundo deve, em algum momento da sua vida, comemorar e celebrar a vida, a saúde, a liberdade, né? E foi isso que aconteceu no jantar dos empresários, né? Inclusive, o nosso coordenador geral, o Adriano de Castro, esteve por lá e falou um pouquinho com as pessoas que estiveram por lá, com os empresários. Para a gente é um prazer enorme estar mais um ano aqui no Jantar da CIA. A gente agradece imensamente ao Marcelo, a toda a diretoria, a todos os empresários, autoridades, todo mundo presente, a nossa equipe também, representada pelo nosso diretor-geral, o Sérgio Santos. Bom, junto nessa noite também a nossa gerente comercial, a Cíntia também, é uma parceria, né? O departamento comercial que divulga todas as lojas aqui da cidade americana e da região, né? Fazendo esse tipo de parceria com a Associação Comercial e Industrial, e a Cíntia também conversou lá com o pessoal. E aproveitando para falar que o Grupo Notícia está passando por transformações, né? Nós estamos aí com a mudança da marca, do logo, bastante tecnologia e novidade para vocês. Bom, e o Marcelo também, obviamente, como presidente da CIA, esteve por lá, agradecendo a presença de todos os empresários que estiveram nessa noite. Aliás, uma noite muito agradável, diga-se de passagem, com música, comida, bebida. Agradecer a Deus por a gente poder ter a liberdade de poder comemorar e ter saúde, um momento importante para a entidade. Tivemos alguns anos que não foi possível realizar um jantar nosso, um jantar tradicional. Para a gente é um momento único de poder celebrar, para motivar o empreendedorismo, motivar a liderança, agradecer os nossos sócios, né? A CIA é uma entidade de quase 2.000 associados e são esses sócios que mantêm a nossa entidade. Por mais que é um jantar de celebrar, é um momento de negócio também. Ali, o empresário fala de negócio o tempo todo. E a gente teve a oportunidade de ter a honra de ter tido ali o lançamento da nova logomarca da Notícia. Ela escolheu o jantar do empresário para apresentar a sua marca para toda a sociedade que ali está. Agora um grupo, né? Porque a gente tem a TV, o canal 524, a gente que eu faço parte lá, aliás, uns 40 anos, né? Esse é outro detalhe. A rádio 88,9, agora também a gente faz transmissão pelas redes sociais, YouTube, Facebook e também pelo Instagram, tudo que acontece. Você sabe que as mídias sociais hoje tomaram conta, né? E é isso que a gente faz lá na Rádio Notícia, então por isso que agora a gente é o Grupo Notícia de Comunicação. É um novo formato, é um novo modelo, né? Hoje a gente está com o celular o tempo todo e a gente tem que estar onde as pessoas estão mais próximas. Então hoje o celular criou esse novo ambiente de você no celular poder ter acesso às notícias que a gente antigamente só tinha uma vez por dia, agora a gente tem o tempo todo. Toda né? hora. Então agradeço aqui, Magrão, a Rádio Notícia por ter escolhido o Jantar do Empresário para lançar essa marca nova, a presença de vocês, o apoio de vocês no patrocínio. Esse jantar ele tem um custo, algumas pessoas que vão comprar falam, nossa, mas que valor. E ele só é esse preço graças aos patrocinadores, como a Rádio Notícia foi um patrocinador, tivemos outros, e são esses patrocinadores que fazem um investimento um pouco maior, que a gente pode subsidiar o valor do convite e poder fazer um evento num local maravilhoso, ter ali a Cláudia Porteiro. Quantas pessoas? Foram 300 pessoas 300 pessoas no jantar. Então, onde tivemos ali as autoridades, a gente viu pessoas importantes que estavam lá. Então, isso só acontece graças a quem compra o convite e vai. Novamente, quem vai é aberto para qualquer um, né? E quem vai fica maravilhado, é um momento único e a gente valoriza as coisas boas que a gente tem na cidade e a gente compartilha esse momento alegre com essas pessoas, com todo mundo que estava lá. Sabe, eu fico lembrando, né, com a chegada da TV, muitos lá atrás, olha, agora chegou a TV, o rádio vai acabar. Aí a TV chegou e o rádio continuou cada vez mais forte. Aí chegou a internet, agora a TV e o rádio vão acabar, nenhum e nem outro, né? A gente continua aí com as imagens, porque imagem é tudo, mas a imagem está no celular, está nas redes sociais, mas está também no canal. Programas específicos como esse que a gente está fazendo de Frente com a Notícia, que eu tenho aqui 1 hora para ficar falando com o Marcelo, mostrando as imagens aí desse jantar do empresário, mostrando as imagens aqui da CIA, como os outros convidados, né? Já falei com prefeitos aqui da nossa região, presidentes de Câmara, aliás, de Frente com a Notícia, ele é feito para isso, viu, Marcelo? Para falar com os homens, mulheres de negócio que fazem esse país crescer.
com os políticos, tanto para cobrar como também para agradecer, porque a gente faz política gostando ou não desde quando a gente levanta da cama, né? E se você de repente não fizer uma política bem feita, alguém vai fazer por você. Sim, não é verdade? A gente fala aqui que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás do que a gente necessita, lutar pelo aquilo que a gente quer mudar, né? Hoje eu estou aqui como presidente porque era um desejo que eu tinha. E a gente só consegue realizar as coisas se a gente sonha, se a gente tem desejo, né? Às vezes as coisas elas não caem na nossa mão porque por cola ou por sorte. Você tem que lutar, tem que ter coragem, né? Tem que tomar decisões. Até relembrando, tivemos uma chapa única nesse momento, mas quando eu coloquei meu cargo, eu fui votado, a gente foi eleito para estar aqui, né? E era uma casa que eu vinha há muito tempo, então se você não deseja, não correr atrás, seja dos seus sonhos ou daquilo que você entende que mudar, as coisas não acontecem, né? Vivemos em sociedade, numa política democrática, e a gente tem essa liberdade, né? Tá, já temos um novo presidente. Já temos, né? James Pedro Nandim, que foi meu presidente do conselho por 6 anos aí, que aceitou esse desafio de ser o presidente, e é isso que faz o nosso sucesso, o sucesso da CIA, de ter pessoas que querem ser presidente. Tá, esse será um dos próximos convidados, com certeza, aqui com o De Frente com a Notícia. Bom, Marcelo, agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, porque é nosso, é um programa aqui, são 10 cidades aqui da nossa região, eu estou aí batendo na porta de todos os prefeitos para conversar, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, falei com praticamente todos. Depois eu sempre brinco, né, do outro lado do rio, a cidade de Limeira, Rio Claro, Araras e mais no centro, Mojimirim, Mogi Guaçu, que eu vou estar por aí também falando com o prefeito, com o presidente de Câmara e também os homens e mulheres de negócio que são importantes, que você mesmo falou, a associação comercial agrega tudo isso. Sim. Agrega tudo isso, todo mundo sabe da importância de se juntar para de repente chegar a um objetivo maior. Agradeço muito mesmo a sua participação, a sua parceria em nome do Grupo Notícia, mais uma vez, tanto rádio como TV, como redes sociais, né? Da gente estar junto nessa empreitada e esperamos continuar desse ano de 24, que é um ano de 25, aliás, que eu já estou pensando em 26, que é um ano eleitoral. Esse é pré-eleitoral. E a gente vai ter uma eleição disputadíssima no próximo ano, onde a gente vai mexer com grande parte do país, você não tenha dúvida nenhuma, para o sucesso dos empresários, do comerciante e também do prestador de serviços, você não tenha dúvida. A eleição a presidente da República, a governador do estado, deputados, que a gente está brigando, estou fazendo uma campanha aqui direto para a gente ter deputados aqui na nossa região mais próxima, como eu falo, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, pelo menos. Né? A gente já teve 4 deputados em Americana, não temos nenhum. Isso realmente faz muita falta. As outras cidades que têm, parabéns, nota 100. A gente está sem nenhum, por isso que eu estou brigando para ter aqui. Obrigado, meu Marcelo. Tá. A CIA, Associação, ela faz parte de uma federação, que é a FACESP, Federação do Estado de São Paulo, e a federação faz parte da Confederação do Brasil, que é a Confederação das Associações Comerciais. E em cima disso, as associações estão apoiando uma bandeira que é o voto distrital, que é para que as cidades e as regiões possam ter o seu representante local. Não faz sentido nenhum as nossas cidades não terem esse representante como a gente sempre teve. Então, uma bandeira que a CIA, a gente fala, a política ela está aí, a gente tem que apoiar e a gente tem que defender naquilo que a gente acredita, né? Deixo aqui o meu agradecimento em nome dos meus presidentes, o James Pedro Nandim, que é o atual presidente do Conselho, a Elza Cacites Terra, representando o serviço, o Diogo Mentor, representando a indústria, e o Evandro Barizon, representando o comércio, e todos, mais de 26 diretores aqui, todos voluntários. Foi uma honra tê-lo aqui na nossa casa, poder partilhar um pouco da nossa história, poder contar um pouquinho como que é o nosso dia a dia aqui. Obrigado, Magrão. Obrigado a todos que estão aí. Obrigado ao Grupo Notícia. Tá certo. Se faltou alguma coisa, você me perdoe, né? Mas acho que a gente falou sobre bastante coisa. Mostramos também aqui grande parte aqui da Associação Comercial e Industrial, um pouquinho também do jantar aí dos empresários, que reuniu a lata do empresariado, tanto da indústria, do comércio e prestadores de serviços, também políticos estiveram por lá também, né? O que faz parte da história também. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, estamos chegando ao final, de frente com a notícia, de frente com o Marcelo, presidente da CIA, e na próxima semana sempre um convidado que vai ter com certeza muito para contar para você aqui no nosso programa De Frente com a Notícia. Não perca, até lá!